Mas o que aconteceu com aquele time imbatível? Por que não repete as grandes atuações? O repórter Richard Souza foi atrás das respostas. Existe em cada rubro-negro um cantinho onde 2019 ainda não acabou. Nem nos meus melhores sonhos a gente poderia prever um título tão marcante como esse. E para ficar ainda melhor, ganhamos o Brasileirão no dia seguinte, né? E quando de fato terminou, a sensação era de que a parte 2 da história estava para começar uma nova temporada de sucesso. Esse é o retrato do poder. Todas as taças que o Flamengo conquistou nos 2 últimos anos estão nessa foto. E era difícil a gente imaginar algo diferente, porque o time que ganhou quase tudo aquilo que disputou em 2019 continuava avassalador, mas apesar do começo vitorioso, chave. O técnico português, que fez tão bem ao Flamengo, saiu de cena um mês depois de renovar o contrato, deixou um vazio. A decisão dele ter saído foi realmente traumatizante, né, para o clube todo, né? No dia 17 de julho, Jesus aceitou a proposta do Benfica. E o time fantástico de 2019, que marcou 150 gols em 74 jogos, ficou para trás. O principal fator é a saída do Jorge. Simples assim. O time que estava dominado completamente, tanto nos treinamentos como nos jogos, a gente sabia a forma que a gente jogava. E, de repente, claro, ter que aprender de novo, né? A mudança em si, ela abala, né? Ela abala estruturas, né? Domenech Torrent e Rogério Ceni que o digam. Derrotas acachapantes, eliminações em sequência. Não foi fácil a vida depois de Jesus. E isso ficou ainda mais claro no Brasileirão. Domenech Torrent era um treinador em formação e com uma carreira atrelada a Pep Guardiola. Vida toda como auxiliar técnico não tomava decisões, e isso é diferente do que tomar decisões num clube onde todo mundo espera que seja protagonista e ganhe tudo. Domi deu a entender que não faria mudanças profundas no trabalho deixado pelo antecessor. Vamos a mudar pouco a pouco porque tu tienes que respeitar o trabalho de Jorge Jesus e dos jogadores. Foi com ele que o Flamengo estreou no Brasileirão, mas as mudanças aconteceram rápido demais. O grupo de jogadores não estava feliz com as mudanças táticas e com as maneiras como o Domenech Torrent explicava essas mudanças para o grupo. Por isso deu errado. Foram 100 dias turbulentos, de um trabalho que pouco empolgou e deixou marcas negativas. Com ele, a média de gols da equipe até se manteve alta, mas a defesa sofreu. Você coloca um zagueiro como Gustavo Henrique, por exemplo, que tem como ponto forte a imposição, mas não a velocidade, e ele vai comprometer, porque o sistema não ajuda. Após ser goleado em casa pelo São Paulo por 4-1, em seguida o time também foi dominado pelo Atlético Mineiro no Mineirão. A derrota por 4-0, que também tirou o clube da liderança do campeonato, fez a diretoria rever suas convicções e demitir o técnico espanhol. A sombra de Jorge Jesus se fazia presente. Na mesma rodada, em 2019, o Flamengo liderava o campeonato com 3 pontos a mais que o Palmeiras. E contra o Cruzeiro, alcançava a 7ª vitória seguida na competição. A fase é espetacular! E no quer ser um técnico mais agressivo, mas ele ainda não é. Além disso, ele precisa do tempo. São 10 jogos para reestruturar uma equipe que se quebrou. A verdade dos números também engana quando analisada de maneira isolada. Mesmo não sendo o time que mais jogou, o Flamengo foi quem mais venceu em 2020. E foi o único a fazer mais de 100 gols na temporada. Mas as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores falam mais alto. E é olhando para a defesa que podemos encontrar algumas respostas. Dos 66 gols sofridos em 76 jogos em 2019,
No ano passado, o time levou 65 em 58 partidas, a segunda pior defesa entre os times da Série A. O clube ainda sonha com o Brasileirão, mas também não deve ser fácil. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo está 7 pontos atrás do líder São Paulo. Em 2019, faltando 11 jogos para o fim do campeonato, o Flamengo liderava com 10 pontos a mais que o Palmeiras. Se em 2020 o Flamengo quis muito lembrar do ano anterior, em 2021 o clube pretende apenas olhar para frente. Tem que olhar para frente, que a comparação é muito injusta com o ano que o Flamengo teve em 2019. Qual é a avaliação que você faz, Paulo, do que falta para o Flamengo tentar pelo menos equiparar ou fazer o time render como rendeu naquele ano? O Flamengo não tem a ideia de jogo do Rogério ainda, né? O Rogério joga muito no individual do atleta. E o Flamengo tem uma dificuldade hoje que individualmente alguns jogadores estão bem abaixo daquilo que rendeu em 2019. Então, como não tem padrão e não tem o individual, a diferença é muito gritante, né? Então você tem que trabalhar isso, equilibrar, dar padrão, dar um equilíbrio à equipe, coisa que o Flamengo não está tendo. E nesse contexto de temporada com pandemia, isso é ainda mais cruel, porque uma temporada vai encavalar na outra, né? Então a gente não sabe o quanto de tempo vai ter para trabalhar entre um ano e outro. Mas o Flamengo agora tem esse espaço, né? Disputa só uma competição, né? Que é o Brasileiro, então ele vai ter semanas aí para trabalhar, e é nessa semana que o Rogério tem que mostrar trabalho. Bom, vamos falar de Copa do Brasil. Palmeiras